Você tem medo de ficar sozinha, de ser abandonada? Não acredita no potencial que você tem? Sempre duvida de você mesma? Está sempre com medo que as coisas não deem certo para você? Esses podem ser alguns sinais de que a insegurança pode estar assumindo um papel significativo na sua vida, te trazendo alguns prejuízos. E você precisa adotar atitudes que vão te ajudar a superar essa insegurança e ser mais feliz. Olá, eu sou Márcia Gabriel, psicóloga, e quero conversar com você sobre como superar a insegurança, porque esse vídeo é para você ficar no controle. A insegurança tem como base o medo. Se você analisar os exemplos que eu trouxe aqui no início do vídeo, você vai perceber como o medo está presente nessas circunstâncias. Por exemplo, medo de fracassar, medo de se frustrar, medo de decepcionar as pessoas, medo de não ser capaz, medo de não conseguir, medo de ficar sozinha, de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo de como as pessoas vão te julgar e de como elas vão reagir em determinadas circunstâncias diante de algumas atitudes. Medo de falar sobre o que você pensa, sobre o que você sente, enfim, medo de ser você mesma. Então, Márcia, quer dizer que se o problema é o medo, eu tenho que parar de sentir medo? Não, porque o medo é uma emoção importante que tem como objetivo te alertar, te proteger de situações de perigo. Portanto, o medo é uma emoção necessária. A grande questão aqui não é o medo em si, mas a forma como você está vivenciando essa emoção na sua vida. Porque todas as emoções são importantes em nossas vidas. É necessário aprender a lidar com cada uma dessas emoções, vivenciando o que elas têm de melhor e o aprendizado que trazem a partir das experiências que você vivencia e que envolve essas emoções. O que nós precisamos é aprender a lidar, nesse caso específico da insegurança, com o medo, sem que ele nos paralise, sem que traga prejuízos para a nossa vida. Porque quando o medo é paralisante, ele deixa de cumprir aquela função dele, de proteger do perigo, e passa a agir de uma maneira disfuncional. Quer dizer, o medo, ao invés de te proteger, está te impedindo de agir na direção daquilo que é importante para você. O que acontece nesse caso em que você se paralisa pelo medo é que você deixa de aproveitar oportunidades por medo de fracassar, por exemplo. E o que isso vai acarretar na sua vida? Isso vai te deixar cada vez mais triste, se sentindo com aquela sensação de fracassada, reforçando esse sentimento, esse pensamento de fracasso, porque você não conseguiu agir como deveria para aproveitar aquela oportunidade e se paralisou. E todas as vezes que você paralisa, que você evita uma determinada situação, você está alimentando ainda mais esse medo, porque aquilo passa a ser interpretado como algo que está além da sua capacidade de enfrentamento. O que você, inclusive, daqui por diante, em alguns minutos a seguir nesse vídeo, vai entender que não é verdade.
E esse comportamento de evitar, de acreditar que não tem recurso, alimenta um sentimento de inferioridade, alimenta o medo e a insegurança, que inclusive tem uma forte ligação com as crenças disfuncionais. E crença disfuncional é aquela lente, aquela verdade absoluta, aquela declaração que você traz como verdadeira, que foi construída durante a sua infância, adolescência, para dar significado àquilo que você vivenciou. E no caso específico das crenças que alimentam a insegurança, que são as chamadas crenças disfuncionais, elas estão ali reforçando, sustentando esse pensamento de que você não pode, de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, e também reforçando a sua insegurança. Só que essas crenças estão distorcidas da realidade. Então, se você se sente uma pessoa que não merece ser amada, ou se você sente que não é capaz, esses pensamentos se embasam, estão ligados ali nas crenças centrais disfuncionais, que, embora não sejam reais, representam a sua realidade. A insegurança interfere em vários aspectos da sua vida, como, por exemplo, nos relacionamentos afetivos, no seu desempenho no trabalho, nos estudos, na sua relação com você mesma. Certo, Márcia, mas por que eu me sinto assim? Por que eu sou insegura? Eu vou te explicar como a insegurança surge e por que ela está atrapalhando a sua vida, e principalmente eu vou te ensinar como superar essa insegurança. Mas agora é hora de você se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, e deixar o seu like, porque isso faz com que o canal cresça e leve essa mensagem que é tão importante para muitas outras pessoas que precisam se sentir mais seguras, que precisam superar a insegurança em suas vidas. Então, voltando ao nosso conteúdo e também respondendo a pergunta sobre por que você se sente assim, insegura, por que essa insegurança está tão presente na sua vida. Você se torna mais ou menos segura a partir das várias experiências que você vivencia. E de acordo também com a forma como você conseguiu dar significado para essas experiências, usando os recursos que você tinha, que estavam disponíveis para você vivenciar cada um desses momentos, tais como traços genéticos, o ambiente em que você se desenvolveu, o ambiente em que aconteceram essas experiências ao longo do seu desenvolvimento. Tudo isso compõe aquela forma de interpretar, de ver a si mesmo, de ver o mundo, que poderá alimentar mais ou menos a sua segurança ou insegurança. Um outro ponto bem significativo também nessa construção da segurança e da insegurança é a relação que você teve com seus pais ou cuidadores, no sentido do quanto eles reforçaram ou não, te criticaram mais ou te criticaram menos em determinadas situações, reforçando ou não esse sentimento de insegurança. E eu não digo isso como uma forma de você achar culpados, porque essas pessoas que cuidaram de você fizeram o que fizeram com a melhor das intenções, pensando no seu bem. Só que somos humanos e estamos todos sujeitos a errar. E temos também a oportunidade de aprender com esses erros, com essa jornada. Por isso que eu estou aqui trazendo esse conteúdo para que você possa entender esse processo de construção da insegurança, porque esse é um ponto-chave para você conseguir superar a insegurança e se tornar
mais segura. Então, após te explicar essa origem da insegurança, eu quero te falar um pouquinho sobre como a insegurança atrapalha a sua vida. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir algo muito importante, que é para você compartilhar esse vídeo com os seus contatos, clicando aqui na setinha do compartilhar, que está abaixo do botão de se inscrever, e depois você clica no símbolo do WhatsApp, envia esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, para as pessoas importantes da sua lista, com a seguinte mensagem: desejo a você ser cada vez mais segura e realizadora. Veja como conquistar isso nesse vídeo e peça também para que essas pessoas compartilhem. E assim vamos formar juntas uma linda corrente de felicidade. Então, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo, falando sobre como a insegurança atrapalha a sua vida. E um dos pontos que podem ser observados é como a insegurança interfere na autoestima baixa, como ela interfere negativamente nos relacionamentos, como ela interfere te impedindo de conquistar esses objetivos, como alimenta o ciclo do medo, porque sempre que você se vê diante de uma situação em que você precisa tomar uma decisão, você sente medo de não fazer a melhor escolha, de fracassar, de decepcionar, e até se culpa quando você faz uma determinada escolha e o resultado não é tão agradável. A insegurança traz muito também a questão do ciúmes excessivos no relacionamento. Então, em vários aspectos, nós podemos perceber os efeitos prejudiciais da insegurança na sua vida. E quando a gente fala de escolhas e da possibilidade de errar, eu quero te dizer que ser uma pessoa segura não quer dizer que você não vai errar nas escolhas. E, aliás, isso é produtivo quando você aprende com esses erros, quando você entende que no processo de escolha você pode sim vir a ter consequências que não são aquelas que você esperava quando tomou a decisão, e que isso pode ser utilizado de uma forma positiva, de uma forma que te traga desenvolvimento. Ah, Márcia, já entendi. Então quer dizer que quando eu estiver diante de uma escolha, eu nem preciso analisar, já que eu posso errar mesmo, qualquer escolha que eu fizer, se não der certo, vai me trazer aprendizado. É isso? Eu não preciso mais tomar consciência no momento das minhas escolhas? Não se trata disso, muito pelo contrário. Quando você for tomar decisões, é importante, fundamental, que você analise as consequências, que você pese os prós e os contras dos caminhos que você tem a seguir, que você faça uma escolha consciente, porque somente assim você terá aprendizados, você terá elementos para analisar, para entender quais as contribuições daquilo no resultado que você teve diante daquela escolha. Afinal de contas, se você não sabe por que você está tomando uma decisão, por que está fazendo aquela escolha, você só está se deixando levar. Como então você vai tirar aprendizados? Percebe? Você vai apenas sendo levada pelas circunstâncias quando você não faz essa análise, não pesa prós e contras. E assim também você não está escrevendo a sua própria história. Certo, Márcia, entendi. E agora, como é que eu faço para mudar esse cenário de insegurança? Como superar esse desafio? Antes de falar sobre os passos que vão te ajudar nessa trajetória de superação, recomendo que você preste bastante atenção para cada item que eu vou trazer aqui, que você pegue papel e caneta e depois você volte o vídeo e assista anotando. Mas no primeiro momento,
só assista e absorva, não anote nada. Depois, você volta e toma nota, porque assim você vai conseguir ter melhores resultados com cada ponto que eu vou apresentar aqui para você. E agora, aqui vão os 5 passos para você superar a insegurança, para você ser mais seguras. E o passo número 1, tome consciência de como foram as suas experiências até agora, infância, adolescência, quais as questões que envolveram críticas durante essa jornada, como foram vivenciadas. Você sempre foi exigida a ter melhores resultados? Mesmo que você sempre fizesse o seu melhor, você não tinha o reconhecimento disso? Esses são alguns pontos que você pode tomar por base para refletir. Tome consciência desses pontos para que você consiga, então, começar a sua transformação, entendendo a origem da insegurança. E após ter essa consciência da origem da insegurança, você deverá seguir para o segundo passo, que é reconheça seus pontos fortes. Quais são as suas forças pessoais? Porque às vezes esses pontos fortes, qualidades, forças pessoais ficam soterradas pelos pensamentos, por essa voz sabotadora que diz que você não pode, que você não consegue. Então, de posse do que você tem de melhor em você, use diariamente suas forças pessoais e suas qualidades de um modo intencional. O que isso quer dizer? Que ao invés de você esperar situações específicas para agir com as suas forças pessoais e qualidades, você vai usar essas suas características nas mais variadas situações da sua rotina. Agir com essas características de uma forma intencional vai te ajudar também a perceber melhores resultados em cada situação que você vivenciar e a valorizar mais o que de melhor existe em você. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo eu estou deixando o link para que você acesse um questionário que vai te ajudar a identificar as suas forças pessoais, para que você consiga ter diariamente suas pequenas vitórias na realização das suas atividades diárias, e assim você vai seguir para o terceiro passo, que é alimentar a sua autoestima. Adote ações diárias de cuidado de você mesma, de valorização das suas forças pessoais, das suas qualidades. Então, crie momentos para você entrar em contato com o quanto você tem sido forte, o quanto você tem conquistado ao longo da sua jornada. Se conecte com o melhor de você mesma, para que você consiga tirar essas forças, essas características que estão aí dentro de você, talvez adormecidas, e assim você cria uma rotina que vai favorecer o alimentar da sua autoestima. Que pode ser, por exemplo, escrever lembretes em locais de fácil acesso com algumas das suas qualidades, com algumas forças pessoais, ou então ter imagens que te levam a lembrar do quanto você é importante. E você pode ter essas imagens fixadas no seu celular, na porta do seu guarda-roupa, dentro de uma agenda, num local em que você tenha contato, maior contato com esses lembretes. Tendo essas atitudes, essas ações, você está alimentando a sua autoestima. E assim você vai seguir para o passo número 4, que é questione os seus medos. Aprenda a identificar e a questionar os pensamentos relacionados ao medo, à insegurança, diante das diversas situações que você vivencia, questionando,
levantando outras possibilidades para aqueles pensamentos, você vai enfraquecendo cada vez mais esse pensamento, porque você não toma ele como a única possibilidade, como a única verdade. E quando você faz isso, o que é que acontece? Você vai aumentar o volume da sua voz sábia e você vai reduzir o volume dessa voz sabotadora. E, principalmente, você vai começar a quebrar o ciclo do medo, que tem se repetido, se fortalecido ao longo da sua jornada, e você passa, então, como consequência, a diminuir a insegurança e a aumentar a segurança, e você vai, então, seguir para o quinto passo, que é acreditar na sua capacidade de escolha. Uma vez que você precisa tomar uma decisão, entendendo que aquele é o melhor caminho para você naquele momento, com os recursos que você tem, que é a escolha que vai trazer o melhor resultado possível naquela ocasião, não ceda às dúvidas que poderão surgir nesse momento, porque lembre-se que elas estão ligadas à sua voz sabotadora. Então, se isso acontecer, volte no passo número 1, vá seguindo essa sequência que eu trouxe aqui para você nesse vídeo, porque assim você estará alimentando um novo processo, um ciclo mais saudável de tomada de decisão que vai cada vez mais reduzir a sua insegurança, te levando a uma situação de maior segurança, onde você vai se sentir mais segura. Lembre-se que ao seguir esses passos não quer dizer que você não vai cometer erros, como eu já expliquei aqui. Os erros são necessários para o seu crescimento, desde que você consiga tirar deles aprendizados, para que você tenha melhores atitudes, melhores resultados em outros momentos da sua jornada. E para fortalecer o seu aprendizado, compartilha um trechinho, bem pequenininho aqui, das suas anotações nos comentários. Deixa aqui abaixo do vídeo, nos seus comentários, porque o seu aprendizado vai ajudar outras pessoas, vai incentivar outras pessoas a também entrarem em ação e poderem conquistar a segurança, que talvez seja algo que está sendo tão necessário para que elas possam alcançar a felicidade que procuram. E na descrição desse vídeo também estou deixando alguns links com várias oportunidades para você se desenvolver cada vez mais. Eu te aguardo no próximo vídeo e um forte abraço.